Nos estúdios Flow, você acompanha a partir deste instante o Portas Abertas. Você está no Flow News. Aqui a gente conversa com pessoas interessantes toda semana e você pode acompanhar as emoções, as experiências e muita coisa legal que os nossos convidados trazem para o programa. A gente está com o programa à noite, nós também estamos no Spotify e você tem a oportunidade de acompanhar toda essa nossa conversa e participar de diferentes maneiras, né? O ano está começando, quer dizer, já viramos janeiro para fevereiro e o futebol brasileiro também começa o ano e tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa importante. É um ano de muita expectativa, os times se fortaleceram, a CBF continua uma bagunça, a seleção brasileira uma confusão, né? Mas o futebol está aí, os São Paulinos ainda comemoram o título da Supercopa contra o Palmeiras. E aqui no estúdio nós temos um convidado que entende muito disso aí, do futebol moderno e tudo que se pode fazer. Zete, grande goleiro São Paulino. Quando a gente fala do Zete, os São Paulinos tremem. Tudo bem, Zete? Tudo bem, Tramontina. Obrigado pelo convite, né? Estar aqui com você e é muito bom, né? A gente poder falar de futebol, né? Um pouquinho de tudo aí de tudo. Zete, você trabalha no São Paulo Futebol Clube. Você tem um cargo no São Paulo, nas categorias de base do clube. O que você faz lá? Explica para os nossos amigos. Bom, eu tenho uma academia de goleiro já há 16 anos, né? Que chama Fechando Gol. Começou através de uma brincadeira com os amigos, né? E de repente começou a ir um monte de apaixonado pela posição. E de 7 anos de idade até 40, 60 anos são as pessoas, são os clientes, né, que frequentam a academia. E desse período, né, de 16 anos já trabalhando só com goleiros, né, que saiu alguns também importantes lá na academia que estão no cenário nacional e até fora do Brasil. O Júlio Casares, quando entrou como presidente, né, no período que ele estava, ele deu uma ordem para mim. Ele falou: Zete, você tem que descobrir goleiros na base, né? Então você vai ser responsável por isso. E eu aceitei, falei, bacana, eu estou há 3 anos já trabalhando só com goleiros lá na base, são 48 a 50 goleiros, né? Depende aí a virada do ano, só goleiros. Cerca de 50 goleiros. De que idade? Qual a idade menor e a idade maior? O São Paulo hoje trabalha, São Paulo não, mas todo o estado de São Paulo, por causa das competições, começa com 9 anos de idade, 9, 10, treina 2 a 3 vezes por semana, com a autorização dos pais, os pais acompanham, né, todo esse trabalho. E depois, com 14 anos, que já passa a conviver mesmo competições importantes, né, e morando já no clube. E aí vai até 20 anos de idade, que é o sub-20, que já se prepara para o profissional, né? Que é o alto rendimento, né? Sim. É muito legal. E meu cargo hoje, né, como você falou, eu sou coordenador de todos os goleiros e treinadores de goleiros, né, do São Paulo hoje. Dentro do São Paulo. Dentro do São Paulo, lá em Cotia. Sim. Aí o molequinho chega lá e fala: eu quero ser goleiro. Né? Puxa vida. Quando eu era molequinho, ninguém queria ser goleiro. E eu ia ficar lá debaixo do gol, tomar bolada na cara. Que isso, né? Mudou isso. Você acha que a posição do goleiro foi resgatada ao longo do tempo? Eu acho que foi resgatada, Tramontina, e ela tem uma visão melhor assim, dos goleiros brasileiros, dos goleiros que estão atuando hoje. Em tudo, em material esportivo, né, desde a luva, todo o equipamento que o goleiro usa, chama a atenção das crianças, né? Hoje nós temos materiais com uma luva com muita qualidade, a mesma qualidade que o profissional joga, né, esse garoto ele tem a possibilidade de obter esse material também com qualidade e faz a diferença, né, na hora de ter a opinião da criança em relação ao material, faz uma diferença grande quando você tem um material bom, né, que te dá confiança. Então os meninos hoje eles têm mais acesso aos goleiros. Nós temos aí o melhor goleiro do mundo que foi eleito, né, na temporada passada e esse ano, né, que é o Ederson, né? E fantástico, né, do City,
brasileiro, o Alisson, né, foi há 1 ano, 2 atrás. Isso motiva muito essas crianças, né? Nós precisamos tirar esses meninos, né, do sofá, do videogame, né, do celular ali, para poder ter uma atividade esportiva. Às vezes o menino não vai ser um profissional, né? Mas a atividade esportiva que é muito importante, acho que para essa geração aí. E para formação, né? Formação. Desde pequeno, atividade esportiva, regular, permanente, sempre faz bem. Agora, Zete, vamos falar dessa sua profissão e dessa sua capacidade tão específica de olhar e acompanhar alguém que sonha ser um grande goleiro. Chega um garotinho, ou seja, chega um outro menino um pouco maior lá na base do São Paulo, 12 anos ou 14 anos, sei, para ser goleiro. O que você e as pessoas que trabalham com você olham nesta pessoinha para falar assim, esse cara aqui pode ter futuro, esse aqui está mais difícil. Como é que é a avaliação? Bom, a avaliação no São Paulo, a gente, desde os 9 anos, já existe, a gente fala da régua, né? A régua é bem lá em cima, né? Porque você tem que tirar o máximo do menino naquela idade, naquela qualidade que ele tem, né, com 9 anos ou 10, entender o processo, até onde ele já evoluiu, mais do que outros, né? No São Paulo é difícil a gente ficar avaliando o menino que não tem qualidade, mesmo com 9 anos. Fala, nossa, 9 anos, os meninos já começam jogando com 5, com 6, 7, em escolinhas, né? Então, quando esses meninos vão para o São Paulo, eles vão por uma indicação, né? Não é uma peneira que, às vezes, tem até essa possibilidade de fazer uma avaliação geral, né? Com muitos goleiros, né? Mas que é mais difícil você tirar qualidade, né, quando você tem muitos atletas. Agora, quando vem por indicação de escolinha, é menino que já treina no bairro todo dia, né, no clube, isso facilita muito para escolher, né, o garoto. Ele tem que ter boa coordenação nessa idade. Eu estou falando de 9, 10, 11 anos. Né? Uhum. Tem que ter uma boa coordenação. Entra depois um estudo da altura, que é uma exigência que precisa ter na posição de goleiro, que você vai através do pai, da mãe, né, da família. Tem um histórico todo, até da projeção que a gente faz, o exame, né, da mão, né, para ver se já é maturado, se não é. Então tem todo um trabalho acompanhando, né, que é acompanhado por um médico, um pediatra, que é do próprio São Paulo, voltado para a base, e aí a gente tira uma conclusão, ele vai ter uma altura de 1,90 m, 1,94 m, infelizmente é isso, né? Muitos com qualidade ficam para trás. É mesmo, porque não atingem todos os critérios. Agora, hoje, para um goleiro chegar no time profissional, a altura, por exemplo, que se espera que ele tenha pelo menos quanto de altura? 1,90. 1,90, tem que ser o mínimo. O mínimo. Com se 17. Ele for bom, mas ele tiver 1,85, 1,84, já fica Ele tem que ser muito bom. Muito bom. Ele tem que ser o Tafarel. Vamos falar assim, eu uso muito isso, porque o Tafarel era um goleiro com 1,82 m, eu tinha 1,87 para 88, 87. O Tafarel era extraordinário, né? Era um cara fora do normal, assim, além de agarrar firme, porque a gente tinha uma condição na minha geração, na minha época, isso há 30, 40 anos atrás, né, vamos falar, o goleiro foi formado sempre para a escola Valdir Joaquim de Moraes. Né? O Valdir Joaquim de Moraes foi um dos maiores, foi o primeiro que começou a treinar goleiros em 69 para 70, e essa escola do Valdir Joaquim de Moraes, quase todos esses ex-goleiros, né, Ronaldo, Veloso, Tafarel, Sérgio, Carlos, né, o próprio Leão, o Valdir Pérez também trabalhou, enfim, tem tantos, né, no cenário brasileiro que teve a oportunidade de trabalhar com o Valdir.
E existe uma regra, né, que era assim, goleiro é segurar a bola. A primeira atitude do goleiro, ele tem que ser firme, segurar, um goleiro técnico. E aí a gente usava o plano B, que era, não deu para segurar, a bola, né, tomou um efeito, desviou, você dá um rebote, ou tira essa bola de longe, sai de soco, né? Então essa é um lema que a gente voltou a fazer isso no São Paulo. Então o goleiro do São Paulo é um goleiro técnico, um goleiro que resolve o problema, mas ele cria um problema para o adversário. Então isso faz a diferença, às vezes na altura. O goleiro, quando ele é muito rápido, técnico, tem boa impulsão, ele define bem, ele preenche o gol, independente da altura, esse goleiro é diferente. Comunicação é importantíssimo. Hoje o goleiro ele tem que ter uma comunicação com o time, no vestiário, né? A motivação durante o jogo, antes da partida. E isso faz a diferença com o goleiro para não ter só observação da altura, né? Então esse é um goleiro completo. Um goleiro completo, né? E muito aí, difícil. Você trabalhando com tantos jovens aí, não só jovens, né, mas crianças, você tem que fazer seleção. A equipe que você coordena tem que fazer seleção. E certamente, de vez em quando, você é obrigado a chegar para a família e falar, ó, não dá. É a coisa mais triste que tem. É duro, né? É duro. A Tramontina isso é a coisa mais... Mas eu acho que a maneira que eu fui tratado, quando eu fui mandado embora do Guarani, eu passei no Guarani 3 anos, minha formação foi lá, até aos 17 anos. Aí na época, né, não é o Guarani Futebol Clube, mas o diretor que estava lá, o treinador, não tinha sensibilidade de mandar um menino que estava sonhando embora, né? Então foi, você não vai treinar mais, acabou, você pode ir para onde você quiser, e ninguém deu explicação por que eu estava saindo. Aí saí de lá, fui para o Palmeiras, né, na época, e aí no Palmeiras segui minha carreira, comecei a jogar, tive oportunidades, aproveitei as oportunidades e acabei indo para o São Paulo, né, seleção brasileira, conquistando tantos títulos, né, e também pela seleção. E eu aprendi muito com isso. Então na hora de tomar uma decisão de mandar um garoto embora, eu primeiro preciso ver por que eu estou mandando ele embora, né? A gente chama o garoto, comunica, e às vezes ele não joga no São Paulo, mas ele pode ser um grande goleiro jogando num time intermediário, né? Considerado, né, de menor expressão, vamos chamar, que não tem tanta exigência como tem um clube como o São Paulo. Então por isso que eu falei que a régua está muito alta hoje no São Paulo, porque a gente está exigindo muito, né, que para o goleiro chegar lá em cima, ele tem que chegar com muita qualidade, né? Hoje nós temos o Rafael, que é o número 1, tem o Jandrei, né, que está lá, tem o Yong, que é um goleiro da base também, que tem 2,3 metros, o Yong. 2,3. 2,3 metros. E aí vem os meninos da base, né, que preenche esse quarto goleiro, quinto às vezes, que o São Paulo, sempre que precisa, a gente está mandando profissional. Então a exigência ela é grande. Para chegar lá tem que ter quase todas essas qualidades. Por exemplo, para a família e para o próprio garoto, porque no Brasil hoje, né, Zete, tornar-se jogador de futebol, e se possível num grande clube, se possível num time da Europa e da seleção, virou a grande expectativa para muitas pessoas. Sim. Porque tem bons jogadores no Brasil, em todo canto, bons jogadores tem uns montes, né? Agora, os diferentes, os excepcionais, né, aqueles nem sempre, né, eles não estão por aí aos montes, né? Mas existe a expectativa, puxa, eu vou ser jogador, eu vou ganhar um bom salário, vou resolver meus problemas financeiros, da minha família. Muita gente, inclusive, sofrendo, porque o pai fala, putz, meu menino joga bem, né? Aí na hora que você chega para ele, fala assim, cara, não vai dar, você dá todas essas explicações do porquê que ele não vai continuar? Sim, a gente passa todas as explicações, quando possível, para os pais também, ou para o empresário, que hoje não é nem pai, né? Hoje é o empresário, os empresários que tomam conta já dos garotos. Não vou dizer de 9 anos, mas tem menino com 11, 12 anos já com empresário, a família já contrata, já quer fazer como vai ser o futuro desse garoto, que é muita frustração isso, né? Se não der certo. Para o menino que está começando e para a família toda, né?
Então, tem que ter um certo cuidado. O São Paulo hoje, ele tem os departamentos, né? Tanto o departamento técnico, departamento de humanas, tem o lado psicológico, né? Tem assistente social. Então, assim, reúne cada um representado por um profissional, né, que conhece da área. Então, quando vai tomar uma atitude, precisamos mandar um garoto embora do clube. Aí passa-se por todo o departamento, entender como que foi, como que ele está na escola, né? Enfim, são várias pessoas ali levando a informação, se vale a pena dispensá-lo, dar continuidade e tentar melhorar aonde ele está falhando, né? Uhum. Às vezes a falha é técnica mesmo, né? Se vê que não vai progredir daquilo que ele está construindo, né? Ele vai evoluir, mas talvez não tão rápido como outros garotos que acabam indo para o profissional. E aí acaba se tomando essa atitude, mas é conversado com os pais, com o empresário, com o próprio garoto. Até 13 anos ainda conversa com os pais, né? A gente chama os pais, tenta dar explicação, até com números às vezes, porque a gente tem tudo o registro, né, dos treinamentos. É registrado treinamentos diários de todos os garotos, de todas as categorias. Então isso ajuda muito até lá na frente, né, para um saldo positivo do São Paulo. O São Paulo quer vender um jogador, mas ele está 10 anos no clube, vamos puxar, né, quanto que vale um jogador que está 10 anos no clube, né, para ter um número para poder fazer a proposta para o clube que está interessado. Então a gente tem números positivos, negativo, eu acho que isso ajuda na hora de uma negociação, né? Você lembrou alguma coisa da sua carreira? Você viveu um período áureo do São Paulo, né? Houve uma época, é engraçado o futebol, que algumas vezes você tem destaque de um determinado clube que ganha, depois há uma mudança, né? O futebol, as coisas são sempre assim, né? Você viveu uma época gigantesca do São Paulo. Depois teve uma época que o Corinthians ganhou, em 10 anos ganhou um monte de títulos importantes, inclusive os 2 mundiais, né? Nos últimos 3 anos no Brasil, a gente viu o destaque do Palmeiras. Você viveu um período, talvez, o período mais brilhante e mágico do São Paulo durante quase 7 anos. Foi. Né? Você foi campeão intercontinental 2 vezes, que correspondia, a FIFA reconhece como mundial, né? 2 vezes. Você foi campeão de Libertadores, você foi campeão do Brasileiro, você foi campeão de um monte de coisa, né? Títulos importantíssimos. E você trabalhou com Tele Santana. Fantástico. O Tele foi o maior treinador. Se a gente olhar a turma que já deixou, alguns não estão mais entre nós. Tele foi o maior treinador de uma determinada época do Brasil? Eu acho que esse período de 90 até 95, né, que eu tive a oportunidade, eu falo que assim, eu sou um cara feliz que nasci na época certa, né, jogar com grandes jogadores e ser comandado pelo Tele Santana e o Valdir Joaquim de Moraes, né? O Tele, eu fiz quase 428 jogos, né, no comando do Tele pelo São Paulo. Todos os títulos que eu ganhei, o Tele estava no comando, no São Paulo. Então foi assim, eu era um capitão, né? Eu não usava, né, a tarja de capitão, mas eu era um líder dentro de campo, Ronaldo, né, Pintado, Cerezo, né, tinha jogadores que só de olhar você já sabia como que funcionava o ambiente, né? Eu acho que isso fez a diferença, né? O Tele conseguiu montar um elenco em 90, quando ele chegou, teve alguns ajustes, mas ele, pelo conhecimento que ele tinha do futebol brasileiro, ele começou a trazer atletas como o Palinha, né, o Ronaldo Luiz, enfim, ele começou a buscar e lançar alguns jovens, que eram o Antônio Carlos, o Cafu, né, o Sidney, enfim, foram atletas que foram encaixando nesse contexto, né? E o Tele ficava treinando com a gente até escurecer, né? Não tinha, ele sempre achava, você precisa cabecear, então vamos fazer, que a gente chama hoje de PDI, né? Que é a parte individual do atleta, né? O que é PDI?
O que quer dizer isso? O PDI o PDI é o programa direcionado, né, individual. Para o atleta, ele precisa fazer, no caso do goleiro, precisa sair do gol. Então, esse goleiro só vai fazer isso, não são todos, né? Tem um que ele não consegue pular na bola rasteira, né? Então ele vai fazer só isso. E os atletas de linha era a mesma coisa, o Macedo, né? Na época o Vitor tinha que cruzar muito, o Cafu cruzar, que o Tele falava, pô, você precisa aprender a cruzar, olhar o jogador, e ficava cruzando. Aí tinha o Macedo, que não sabia cabecear, tinha medo, né? Então ele direcionava o treino e todo mundo treinava o que precisava, né? O passe, né? O Palinha, ele ficava no pé do Palinha, não, você tem que saber passar a bola, bate assim. Eu acho que o Tele foi diferente nesse período, né? Sem tanta tecnologia, não tinha tantas maneiras de você observar o adversário, então ele se preocupava muito com o time dele e menos com o adversário, né? A gente entendia como jogava sempre que você pegava um Barcelona, como nós pegamos no Mundial, né? O próprio Milan, o New Old Boys, né? Na Libertadores. Eu acho que essa preocupação que ele tinha era mais com o time do São Paulo, de ajustar o time e jogar. Então os jogadores tinham muito mais liberdade para isso. Nós tivemos um período de 93, tinham 8 atletas do São Paulo na seleção brasileira, convocado, né? Então era assim, eram tudo atletas que estavam no auge mesmo da forma física, técnica, né? Então foi muito bom. O comando do Tele, ele se preocupava com o atleta fora de campo, né, com o que estava fazendo, onde estava gastando. Conta-se muita história, né? Dele dando bronca no jogador, mandando o jogador devolver carro que tinha acabado de comprar, né? Carro novo. Não, você vai devolver lá, vai gastar em um monte de carro, rapaz. Tinha muito disso. Tinha um pessoal que ia vender carro dentro do CT, né? Quando ele ficou sabendo, pô, não, pode parar, devolve os carros aí. Mas o Tele tinha umas tiradas. Eu me lembro, uma vez que foi noticiado, com grande destaque, que o Tele Santana começou a fazer no treinamento, ele levava bola de tênis para os jogadores fazerem controle de bola. Embaixadinha. Embaixadinha, né? Cara, aí todo mundo olhou e falou assim, cara, mas isso aí é o ovo do Colombo, né? Cara, tão lógico isso. Se você tem que controlar a bola, você conseguir controlar uma bola que é o tamanho do punho, né? Um pouquinho menor, né? Que o meu. O teu é muito menor do que a tua mão, uma bola de tênis. E você treinar com isso aí, você terá uma condição muito melhor de dominar uma que é desse tamanho. Então, mas ou seja, ele também inovava, né? Inovava, mas você vê, o Tele tem algumas frases ainda, às vezes eu vejo algumas tiradas dele, antigas, né, que o pessoal posta, tudo, mas ele se preocupava muito com a base. Ele sempre falava, se o atleta não sabe passar a bola, dominar uma bola, né, fazer uma embaixadinha com a bola, não é para estar no profissional. Porque esse tipo de preocupação é na base, né? A base tem que desenvolver o atleta para entregar para o profissional sem essa preocupação de ele tem que saber como que cruza a bola em movimento, né? Então, o Tele, ele tinha essa preocupação que ele achava que os atletas que estavam no São Paulo, alguns, né, nem todos, mas alguns, precisavam fazer mais movimentos, mais exercícios de fundamento, né, para aprender a controlar o jogo, ou controlar no jogo a bola com mais facilidade, né? Então isso que ele insistia muito, né, mas isso aconteceu. O Tele teve um período em 92, ele mandou fazer uma cesta de basquete grande, né, para o pessoal chutar a bola e fazer a cesta lá. Uma barreira grande também, isso existia lá, uma barreira grande, com um buraco no meio, com uma redinha, e tinha que bater a bola a meia altura para encaixar dentro do cesto, numa distância assim de fora da área. E tinha a bola rasteira que chutava, que ele fez uma peça assim embaixo no alambrado, que a bola batia e voltava. Quando você errava essa peça, ela pegava no alambrado, o cara tinha que ir lá buscar a bola, né?
Então, era o castigo vai buscar a bola, né? Então, ele inovou em alguns momentos ali, mas que foi sempre para o bem do São Paulo, né? Bem dos atletas. E aí ele formou um time maravilhoso para a Copa do Mundo e não foi campeão. Né? Que coisa, né? Ninguém fantástico. se esquece da seleção brasileira de 1982, pela alta qualidade técnica, o nível do futebol apresentado. Né? E todo mundo chora ao mesmo tempo, lembrando daquela dolorida desclassificação. Né? O Tele ficou marcado. Quando ele chegou no São Paulo, ele ficou, né, meio que marcado com o pé frio, aquela coisa toda. Né? Até nós perdemos o primeiro ano de 90 o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, né, naquele ano. Até por essa situação da Copa de 82. A Copa de 82 foi uma coisa triste, né, que não tem explicação. Como que você vai explicar, né, um meio de campo que jogava com... Não tinha volante, né? Era um time que todo mundo jogava para frente, né? Ali era Toninho Cerezo, né? Zico, Sócrates, era um time fantástico ali que vinha jogando daquela forma. O próprio banco, né, tinha jogadores também que fazia diferença. Ficou marcado pelo grande time, né, do Tele. Mas não dá para culpar ninguém, eu acho que naquela Copa de 82, né? Se culpar, tem que culpar o adversário, né? Nós não combinamos com o adversário, e aí o adversário chegou e sentou o porrete na gente. Deixa eu aproveitar que a gente falou da derrota em 82. Ô Zete, como é que faz para levantar o moral de um jogador depois de uma derrota doída ou de uma perda de título, quando 4 dias depois, 5 dias depois, ele está jogando de novo num outro torneio? Então nós estamos no começo do ano, tem Libertadores, né? Tem Copa do Brasil, que é outro torneio, né, importantíssimo, dá um prêmio enorme. O Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, longo, né? Campeonato Paulista, que vem jogando. Você tem os regionais em andamento, né? Como é que faz para controlar o emocional de um jogador que num dia ele perde, a torcida cobra, a imprensa senta o pau, no dia seguinte ele vai bem, aí ele é endeusado. Daí 3 dias ele toma uma porretada novamente. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do humor, do estado mental e de como superar as dificuldades. É difícil você recuperar depois de uma derrota. Eu brinco, né? Que eu faço terapia até hoje. Eu era para ser tricampeão da Libertadores, né? Porque em 94 nós perdemos a Libertadores nos pênaltis, dentro do Morumbi, com mais de 120 mil pessoas naquele jogo, né? Pelo time argentino, né? Nossa, agora fugiu. New Old, era o New Old. Não era New Old. Eu vou lembrar, né? Ia falar o Cerro Porteño, mas não é. Era o time do Chilaver, né? O time que o Chilaver... Vélez. O Vélez. Nós perdemos nos pênaltis, né? Perdemos lá 1-0, ganhamos aqui de 1-0. E eu não peguei na bola aquele dia, né? Foi um negócio assim que eu bati tiro de meta, não caí no chão, né? E no final fizemos um gol de pênalti que aconteceu. Teve um outro pênalti que o juiz não deu. Eu falo que se tivesse o VAR, com certeza a gente ia vencer aquele jogo lá, né? Mas ficou muito assim, ficou faltando alguma coisa para mim naquele dia, né? Naquele jogo. Eu acho que nós merecíamos vencer, mas ao mesmo tempo tinha que fazer por merecer dentro de campo. Nós não fizemos, tinha que fazer 2, 3, 4 gols para passar o adversário. E não conseguimos, fizemos um gol, foi para os pênaltis. E pênalti é uma coisa muito louca, assim, né? Não dá para... Porque pênalti não é o favorito que ganha, é aquele que está melhor preparado naquele momento, né? Que treinou mais para bater o pênalti, o goleiro que treinou mais também para fazer a defesa, o conhecimento, né, que você tem do adversário. E perdemos nos pênaltis. Então, eu falo que eu imagino como que é a cabeça de um time, de jogadores, quando chega numa final decisiva e acaba não conseguindo o título, né?
Porque eu passei por isso algumas vezes, né? Então... O gosto amargo acho... permanece por um bom tempo? Fica. Até hoje eu tô ainda... Você não esquece daquela noite que você acha que, cara, nós merecíamos, eu não joguei, não defendi uma bola. E aí a gente perde no pênalti, né? E foi uma frustração muito grande, assim, do jogo. Você vê a torcida, né? Ninguém foi embora, ficou todo mundo dentro do estádio e você vê o adversário comemorando na sua casa, né? Isso é... Na sua cara ali. Nossa. E você tem que ficar firme. Você tem que esperar até o final para pegar a medalha de segundo lugar. Hoje, né? então, você tem a medalha para o segundo colocado, fica o segundo colocado ali, tudo cabisbaixo, todo mundo de braço cruzado, vendo a festa do outro, esperando para ganhar uma medalha e ir embora desesperado, quero ir embora. Quero ir embora daqui, né? Dá vontade de ir embora mesmo, né? De você falar, pô, não quero participar dessa festa, né? Era para ser nossa, tudo, mas é a frustração que fica, né? Desse gosto amargo de você não atingir aquele objetivo. Mas aí, ao mesmo tempo, durante a semana, você fica, pô, o que faltou? Né? Onde faltou? Para o treinador é mais ou menos isso, né? Você tem que descobrir qual peça que falhou ou deixou de executar, né? O que foi determinado. Então acho que isso fica, para o atleta, fica assim, onde que eu deixei de ajudar o meu time, né? Eu sempre fiquei naquela coisa de falar, pô, nós tínhamos que vencer esse jogo no tempo normal, né? Vencer com saldo maior para poder passar do adversário. O pênalti é uma coisa que eu não gosto do pênalti, apesar de ter vencido algumas partidas nos pênaltis. Você foi responsável por resultados importantíssimos do 92, São Paulo, defendendo pênalti. Sim. O que abriu todo essa história que nós temos hoje de Libertadores. Você defendeu o pênalti no Mundial? Não, eu defendi o pênalti na Libertadores 92 contra o New Old Boys. Ali nós fomos campeões da Libertadores, depois campeão mundial, né, contra o Barcelona. Mas eu acho que a partir de 92, porque o São Paulo chegou em 92, 93, campeão, e 94 que nós perdemos, né, perdemos nos pênaltis. Então, esses 3 anos seguidos que o São Paulo chegou, os próprios clubes, né, começaram a investir mais. Né? A Conmebol, que era a representante sul-americana, né, que começou a identificar pontos positivos para o lado comercial, né, para os clubes, começou a pagar mais para os clubes, começou a ter exame de doping, os clubes começaram a fretar avião para fazer a logística, porque as logísticas para jogar em São José, que é a altitude lá, quase 4.200 metros de altitude, né, que nós jogamos em Oruro. Eu acho que toda essa logística, depois do ano 92, ela começou a acontecer e melhorar o futebol brasileiro com os investimentos, né? Que hoje, a Libertadores é uma das... Eu acho que hoje é o maior torneio que nós temos em competição, né? Para levar o time para um Mundial que hoje é disputado um pouco diferente, mas você acaba sendo o melhor time da América, né? Agora, acho que se descobriu também com o tempo a importância do pênalti nas decisões. Porque hoje tem muitos torneios que terminam, né, a partir Copa do Brasil, a partir de uma determinada fase, as decisões, quando há empate em 2 partidas, é pênalti. Muitas vezes um time passa de uma fase para outra, outra fase para outra, outra fase para outra, chega numa final vencendo em pênalti. Sim. Hoje se descobriu que goleiro, por exemplo, tem muito mais importância do que da forma como isso era tratado no passado. Tramontina, eu acho que o pênalti é o meio mais rápido de você terminar um jogo, né? Eu acho que é isso. Né? Pênalti, apesar que às vezes vai pênalti 3-3, já vi pênalti, até o goleiro, os dois, né, acabam cobrando pênalti. E ninguém consegue sair com a vitória, né? Mas o pênalti, ele sempre foi muito disputado, muito treinado. E o goleiro, é que a gente cresceu, eu cresci um pouco. Pênalti é sorte. Não existe sorte, né? Eu acredito no potencial do ser humano, né? De você treinar e se capacitar para fazer aquilo que você gosta. Que o goleiro é defender pênalti, né? Defender bolas, né?
Então você treina muito fazer os movimentos, o atacante treina bastante também para fazer o gol, né, para fazer o movimento. Eu comecei a ter uma leitura quando eu jogava junto com o Valdir, né? A Copa de 88, o campeonato de 88 e 87 chamava Copa União. A Copa União já faz tempo, né? A Copa União, quando você terminava um jogo empatado, cada um levava um ponto e o pênalti levava mais um ponto. Então se disputava todos os jogos que empatasse. Era pênalti, ia para os pênaltis. Até que eu quebrei a perna, né, naquele jogo lá com o Bebeto, Flamengo, lá coisa, e nós terminamos 1-1 com o Flamengo e o Gaúcho foi pro gol. E o Gaúcho pegou 2 pênaltis, né, que era o atacante. Então entrou para a história. E ali a gente já começava a mapear mais ou menos como que os jogadores cobravam os pênaltis, né? E tinham grandes jogadores, né? Tinham jogadores fantásticos, mas nós não tínhamos essa facilidade hoje de você puxar, né, em 1 minuto como que foi a cobrança de pênalti lá da Argentina com o Uruguai, né? Você tinha que pesquisar muito, levar 2 dias para você descobrir como que foi o pênalti. Então nós começamos a mapear nos próprios jogos, né? Anotar quem chutava com a perna direita, qual que era a facilidade dele, era chutar mais no canto direito do goleiro ou no canto esquerdo, né? O cara que bate colocado. Então tinha um estudo em cima disso que começou a ajudar. 60%, 70% do canhoto, destro, né? E outra era assim, eu tinha que ficar treinando com o Valdir. Ele falava assim: Zé, o goleiro não pode te enganar. Eu falei: mas como? Ele quer me enganar para fazer o gol, né? E eu tinha que treinar ao contrário, né? Imagina o goleiro tentando olhar o pé do atacante, fazer o movimento ao contrário do que ele vai fazer, né? Era muito difícil, era muito treino, muita assim, leitura mesmo dos treinos. E como que eu fazia isso? Eu treinava com meus companheiros. Então eu tinha o Miller, que batia muito bem, né, o Raí, o Palinha, todos esses atletas. Eu pedia para eles chutarem como eles gostam de fazer o gol. Porque eu ia treinar para defender. Quando chegava no jogo, não era o Zé que ia estar no gol contra eles e também não eram eles que iam bater em mim. Então esse exercício era muito bom, porque a gente, além de treinar o atacante, treinava o goleiro, né? Agora, hoje os clubes estudam os cobradores de pênalti. Ok. Você sabe, o cara que vai cobrar lá gosta de chutar mais assim, mas isso não quer dizer que ele vá fazer aquilo naquele momento, naquele dia, naquela hora. Não é uma regra. Não é uma regra. Não. Quanto que dá para calcular que ele repete um dos movimentos que são tradicionais, o atacante, o cobrador? 60% das vezes ele repete uma das coisas que ele gosta? 70%? Eu acho que uns 70% ele repete o movimento que ele gosta de fazer. Sei. Aí ele vai mudar na execução final do chute, né? Sei. O pé de apoio dele, quando ele apoia para finalizar, é muito rápido, né? É muito difícil esse processo de treinamento, porque você tem que olhar o movimento final dele, né? Quando ele apoia o pé próximo da bola para finalizar, ou canhoto, ou destro, a distância que ele apoia denomina onde ele vai chutar, né? Mas é muito... não é uma regra, é muito... E o tempo entre o que isso vai acontecer e a tua reação para defender é muito pequeno. Muito pequeno. Aí você corre o risco dele não chutar assim tanto no canto. Pode ser que venha meia altura e não chegue a bater na lateral da rede, que a gente chama. Porque quando bate na lateral ali forte é muito difícil, mesmo que você saia antes. Mas existe essa possibilidade de, às vezes ele muda o canto, mas ela não sai com a perfeição de ir próximo da rede, né, lateral. E aí você tem a facilidade com a impulsão. Hoje os goleiros são muito bem treinados para isso, né? É mais difícil defender um pênalti quando ele é chutado mais junto ao chão, rasteiro, ou a meia altura, ou no alto. No alto não pega? No alto é mais difícil de pegar, porque o alto, o goleiro não consegue saltar parado, né, do meio no alto, ele salta para baixo. Então da meia altura para baixo
ele tem mais facilidade. Agora, o chute, eu sou a favor ao chute forte. A gente chama, né, de pancada, né? O goleiro, o cara arruma a bola, ele define o canto e chuta forte. Não há tempo, né? Não dá tempo. Quando você encontra o caminho, a bola ela vai chegar aqui, ela já foi, né? Pela velocidade, ela já passou. Às vezes você até defende a bola, ela bate com tanta força na mão que acaba entrando, né? Então, quando acerta o chute forte no canto, é muito difícil o goleiro chegar. Ainda mais agora com essa nova regra, que o goleiro não pode, quando ele pisa na linha, né, de fundo, ele não pode se mexer. Ele tem que ficar parado, né, ele só pode sair quando a bola estiver nessa trajetória para ir ao gol, né? Uhum. Zé, depois que você encerrou a carreira como jogador de futebol, você foi ser treinador. Você iniciou uma carreira de treinador e passou por 7 times, né? Por 7 clubes, e durante um período de 2 anos, mas depois você deixou, por tudo que eu li, que eu ouvi, foi um pouquinho mais. O Zé ficou meio desconsolado, o Zé falou, essa carreira, isso aqui não é para mim, eu não vou me meter nessa história aqui não. Eu fiquei triste. Você ficou triste? É que assim, eu encerrei a carreira em 2001, na verdade eu fiquei um pouquinho mais, eu fiquei 9 anos como técnico. Tá. De 2001, eu parei em 2009, mais ou menos, mas eu já estava meio que direcionado, é o que eu falei, triste, né? Porque eu queria consertar o futebol, eu queria consertar algumas coisas, né, nos clubes que eu passei. E o Pintado, que é o técnico hoje, que jogou comigo, o dia que eu falei, Pintado, não vou mais trabalhar como treinador. Não quero mais. Ele falou, não, você não pode parar. Nós precisamos arrumar isso aqui, ter gente boa, né? Eu falei, Pintado, mais 5 minutos eu vou do outro lado, vou começar a fazer besteira. Porque tinha muita coisa errada no meio, né? Você é técnico, aí você escala o time, mas você não agrada a ninguém, né? Quando ganha, beleza, mas você perdeu, empatou, até o empate. Aí vem aquela coisa, não, mas por que você não põe fulano? Porque quando é a torcida, beleza. O duro é quando é seu presidente, né? Quando é seu técnico. Não, fulano tem que jogar o outro. Aí esse último ano meu, em 2009, acho que foi 2009, eu peguei o apito, assim, eu joguei na mesa e falei pro cara lá, né, que era o investidor do time, eu falei, você quer escalar o time? Então você vai apitar. Você vai dar treino, né, vai para o jogo, assiste o treino, enfim, você vira técnico. Eu falei, você é técnico, você põe o time que você quiser. Eu falei, no meu time você não mexe. Eu falei, ninguém vai mexer no meu time. Eu vou pôr os caras que são melhor que eu treino. Então isso começou a me desgastar muito, né, com os dirigentes, né. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer outra coisa, né? Eu vou voltar. Aí eu fui para a rádio, para a televisão, né? Fiquei um tempão. É comentarista até hoje, comenta, é convidado, como nessa nossa conversa muito aqui, bom, para falar de futebol e falar da vida. Agora, o que a gente nota é que existem muitos dirigentes que, primeiramente, são amadores, né? Segundo, são todos apaixonados pelos clubes. Exato. A junção do amadorismo no sentido de pouca experiência, junto com pouca experiência administrativa e uma paixão enlouquecida pelo clube, são caminho certo para o desastre? Com certeza, caminho certo, porque o futebol não tem mais volta, né? Porque nós estamos vendo aí com gestão esportiva, né? Hoje os gestores que, mesmo não sendo torcedor fanático daquele clube, ele tem que administrar o clube como uma empresa monstruosa que tem pensamentos diferentes, tem gosto diferente, né, e para dar certo. Porque se você voltar com a paixão, na minha época era paixão, sempre foi, né? Então o presidente entrava, aí levava toda a turma dele mas sem conhecimento, né? O pessoal ia, vai no administrativo, vai no diretor não sei o quê, vai sem saber, e aprender na prática do que como administrar um time de futebol com 35 atletas, com um pensamento diferente, cada um de um lugar, com uma cultura diferente, e é difícil, e a torcida cobrando o resultado, né? Então eu acho que mudou bastante. Os clubes hoje estão numa gestão diferente. A gente vê as SAFs, né, que estão entrando aí no futebol, que são os gestores,
que quer resultado, mas ao mesmo tempo... Os clubes do futebol se tornam empresas, empresas, né? Isso. Não vai acontecer com São Paulo, acho que vai ser muito difícil, Flamengo, né? Clubes, o próprio Corinthians, né? Talvez entre empresas para ajudar, mas não para ter 51% do domínio da voz, né? De como que tem que ser o clube, né? Isso não vai ser muito difícil. Mas a gente está observando aí o Cruzeiro, né? O Vasco, o Botafogo. São equipes que estão tendo resultado com gestão de esporte, né? O cara que é o gestor mesmo, que é o cara que é remunerado para fazer aquilo e se não fizer vai ser cobrado por isso, né? É diferente você pegar a paixão, né? Porque você não vai ser cobrado, né, pelo resultado, e sim... de outra forma, né? Porque você vai pensando no clube que você está ajudando e acaba fazendo coisa errada. Né? Mas mesmo em times grandes, nós vimos nos últimos anos algumas gestões lamentáveis sob todos os aspectos, né? De presidentes ou de diretorias muito ruins que levaram os clubes a um desastre, né? Eu vejo assim hoje, Tramontina, eu acho que os clubes estão pagando muito, os clubes brasileiros, né? Acho que inflacionou muito o mercado hoje para os atletas. Atletas que jogam num ano que você tem, sei lá, 70 datas mais ou menos de calendário, né, com todas essas competições que você mesmo comentou, né, Regional, Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Dentro dessa, o atleta não joga 10 jogos. Você pega atleta que não faz 10 jogos no ano, não consegue 20 no máximo, por essa loucura que é o futebol, e se paga muito para 20 jogos no ano. Né? Ninguém ganha menos que 200, né? Ganha. Num time profissional, de alto nível, ninguém ganha menos que 200 mil. E aí não fecha o caixa, né? O custo-benefício para os clubes não fecha, que é diferente dessa geração nossa, né? Sem ser saudosista, né? Desse período que a gente jogava muito mais tempo. Eu cheguei a fazer 80 jogos, 79 jogos num ano, né, para o São Paulo. Foi jogo de quarta num campeonato e quinta num outro campeonato, que podia fazer isso na época. O Juninho Paulista, que jogou 2 vezes, né, também no mesmo dia, jogando. Então era diferente esse conceito. Mas eu acho que hoje se paga muito para atletas, mas o atleta não tem culpa disso, né? Eu acho que ele pede, o empresário pede e o clube paga. Eu não sei como, mas paga. Os jogadores de ponta, e tem jogadores que ganham milhões de salário, né? 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio por mês. Depois você tem a turma dos 700, 800. Rapaz, é uma conta maluca, né? Maluco. Quando você ouve números que nunca são confirmados, mas de quanto é a folha de pagamento dos grandes clubes, é tudo na faixa de 20 milhões por mês só de salários para jogadores, 30 milhões, 40, 35 milhões de reais. Como é que cobre tudo isso, né? É difícil. É difícil. E vem junto o treinador, né? Que a gente viu agora... as mudanças de treinadores que tem no futebol brasileiro, enquanto não tiver uma regra mais clara eu não sei se é a CBF que vai ter que fazer isso, né, ou se é a Confederação Sul-Americana, que eu acho que poderia intervir de alguma forma, de não trocar tanto treinador numa temporada. Eu acho que a partir do momento que o clube estuda aquele técnico, aquele profissional, aquele ser humano, né, para administrar um time de futebol, ele tem que pensar bem no que vai ser feito, quanto tempo de contrato, né? Ele é o cara ideal para aquele grupo, né? Para aquela torcida. Então, eu acho que isso o Brasil, os times brasileiros não estão preparados ainda para fazer isso. Não, né? ainda tem muita troca de técnico com muita rapidez, né? Então, ou não se fez esse estudo lá na frente, ou então a direção está cedendo a uma pressão sem dar tempo ao profissional para trabalhar. Isso acontece muito no futebol brasileiro. Tanto é que agora que começou... Agora não, né? Mas já faz uns 4 anos, que desde que o Abel, né, do Palmeiras veio para o Brasil. Nós temos muitos treinadores estrangeiros. E quando se manda embora um treinador brasileiro, já se pensa no nome argentino, né, português... Enfim, já começa a se ter essa cogitação de um treinador
que não seja brasileiro, para dar conta daquele time que não conseguiu o resultado, né? Mas eu acho que tinha que entender o processo dentro do clube, por que não está tendo resultado. Será que o time é bom? Não é? Falta treino, né? Falta talvez mais uma linha dura dentro do clube, ou relaxar mais com os jogadores. Eu acho que precisa descobrir o porquê que aquele time não tem resultado. E às vezes não é o treinador que não consegue, né? Será que a diretoria não promete muito para a torcida, ou não promete muito para o público nas suas manifestações da imprensa? Perfeito. Estamos formando um grande time, e aí quando você olha o time, você fala assim, esse time não vai passar da turma do meio, né? Mas se promete que vai ser campeão, e isso ajuda a aumentar a pressão. Sim. Né? O time perde 2 vezes. Aí não consegue ter concentração para buscar o resultado, né? Porque a pressão, se perder mais uma, vai ser pior, né, que é a terceira. Então, isso acontece muito, né, no cenário brasileiro, no geral, né? A gente viu grandes times ou grandes equipes, né, jogando que não conseguia resultado. Aí chega um treinador também de fora e de repente muda completamente o padrão de jogo e muda os resultados também, né? A gente tem esse cenário também no futebol. Mas hoje no futebol, talvez, não vou falar moderno, né? Mas o futebol atual nosso, que está caminhando para ser profissional, que eu acho que está longe ainda de ser, tem clubes que está segurando assim, mais tempo o treinador, né? A gente vê alguns clubes e está tendo resultado. E tem aparecido resultados, né? Então, tem Palmeiras, tem Fortaleza, tem mais. O Renato Gaúcho, que tem permanecido no Grêmio, há algum tempo no Grêmio. No ano passado foi vice-campeão brasileiro. O São Paulo estava com o Dorival, né? São Paulo estava com o Dorival. O Dorival saiu por uma causa maior, né? Que é a seleção brasileira. O sonho de qualquer treinador é dirigir a seleção brasileira. E o Carpini, né? Que é um treinador mais jovem, mas que já tem aí uma passagem boa pelo cenário brasileiro e está buscando o resultado no São Paulo. Eu acho que o novo sempre tem que começar uma hora, né? Então é uma oportunidade para o Carpini muito bom no São Paulo para ver se esse grupo ele joga futebol porque o treinador é bom, né, e mostra qualidade, e o treinador tem que desenvolver o melhor desse time também, né? Eu acho que é um conjunto aí, né? A seleção brasileira, Zé, está passando por um momento muito complicado, né? A classificação da seleção neste momento nas eliminatórias é ruim. Sim. Né? A CBF é uma bagunça. Uma bagunça porque teve uma intervenção da Justiça Civil do Rio de Janeiro, aí teve uma manifestação da FIFA, veio uma comissão da FIFA aqui, ameaçou tirar o Brasil de competições internacionais e o time não tem técnico. Quer dizer, agora tem o Dorival, que vai estrear, né? Tem o Dorival que pegou realizou o sonho dele, mas pegou uma bucha, né? Eu acho que pegou uma bucha também. Eu não sei, eu vendo de fora, é claro que cada um, né? O cara que está no lugar sabe a hora de vestir a sandália apertada, né? Ou grande e seguir em frente, né? Porque eu estava fazendo um trabalho excelente no São Paulo. Eu acho que a seleção, é o que você falou, eu concordo. Eu acho que está sem uma direção, não tem um comando que a gente entende que a seleção brasileira ela pode ser campeã novamente em espaço curto de tempo. Eu acho muito difícil, porque nós temos muita dependência ainda do Neymar, e o Neymar está machucado. Eu acho que tem que formar ainda uma seleção competitiva, né? Eu acho que esse é o trabalho do Dorival, vai ser muito difícil, porque na seleção brasileira, eu sempre falei que a seleção brasileira é um dos cargos de treinador mais fácil que tem, porque você pega os melhores, né? Você não precisa ensinar o cara a bater lateral, né? Cruzar escanteio, você não vai ensinar isso pro cara. O cara tem que saber, para estar na seleção já é bom. Então você tem que fazer outras coisas, outros trabalhos e estudar muito os adversários, né? Achar um esquema que seja muito bom para o Brasil, que o Brasil sempre jogou, ele é pentacampeão porque, né, o Brasil sempre jogou as nossas tradições, né, nosso futebol. E eu acho que nós estamos aí desde 2002, né,
correndo atrás de um esquema, que é europeu, que os caras fazem isso há 100 anos e deu certo, né? Inglaterra, França, Itália, e vai até Holanda, Croácia, né? Todo mundo jogando do mesmo jeito há 100 anos. O Brasil em um mês, né? 5 meses a gente faz um estágio lá fora, vamos jogar assim que é bonito, que é legal, mas os jogadores brasileiros jogam lá fora. Mas é a cultura nossa, é o jeito que nós encaramos o futebol que deu certo, né? E não consegue se fazer um futebol em 5 meses, né? Tem muito tempo. É mais fácil você trazer, né? Repatriar todos esses atletas e voltar às nossas origens, né? Como o Parreira jogou, como, né, o Zagallo jogou lá em 70, e, enfim. E estudar um pouco mais o que deu certo. Tudo bem, é o futebol moderno, vamos chamar assim, né? Que está caminhando para esse... Né, sair jogando lá de trás. Mudou tanto o nome hoje, Tramontina, de marcação alta, marcação baixa, né? Tem nossa, para mim já era. O Tele já usava de outra forma. Outro, né? E dava certo, pô. Então, Zé, mas eu falei que a seleção estava sem técnico. Não está, né? É que o Dorival foi anunciado no fim do ano, sim, né? E ainda ele não teve a oportunidade de fazer nem a primeira convocação dele. Ele só deu uma entrevista coletiva como técnico da seleção, depois virá a primeira convocação. Tem jogos amistosos programados aí, mas a dificuldade vai ser grande porque chama o jogador chega 2 dias antes e aí... se apresenta, faz lá um exame lá rápido e... faz um treino, 2, não dá nem tempo de fazer 2 treinos. Aí mostra vídeo, né? Quero que jogue assim e tal, e vai pro campo, né? É difícil. Eu acho muito difícil. Eu, sinceramente, não sei nem quem é o diretor hoje, diretor técnico, que era a função que o Juninho Paulista fazia, né? O Juninho tinha uma função importante, era ex-atleta, né? Já vinha com a experiência de dirigir clubes, e estava fazendo um trabalho que eu acho que tinha que dar tempo, né? Isso, como o Mauro Silva hoje está na Federação Paulista, ele é vice-presidente da Federação Paulista, ele é um cara muito capacitado hoje para ter uma função que, não vou dizer presidente, pode até ser presidente, mas eu acho que nem essa pretensão do Mauro, né? Mas eu acho que está envolvido, né, esse pessoal que tem capacidade, qualidade, e entende, né, lá dentro de campo, foi um campeão, né? O Mauro é um cara que eu indicaria sem problema nenhum para estar envolvido com a seleção brasileira, para a gente tentar organizar isso, né? Organizar um pouco mais, e a gente vê que tá bem difícil mesmo, já faz uns 2 anos já a CBF, né? Eu queria a sua opinião sobre a arbitragem brasileira hoje, arbitragem e VAR. Rapaz, né? O que os árbitros tomam de pau, o que tem de crítica. Sempre tomou, né? O árbitro sempre foi xingado, a pobre da mãe do juiz sempre foi xingada desde quando ele entra em campo. Ele não precisa nem apitar a primeira vez, ele já é xingado, né? Tem que ter duas. Uma em casa e outra ele vai com ele para o vestiário. Porque também, né, Zé, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Os clubes também se escondem seus erros atrás das arbitragens, né? Quando um clube é beneficiado por um erro do juiz, ele fica quietinho. Aí no outro jogo ele é prejudicado por um erro, aí ele faz um barulho, um escarcéu. Falta um pouco de equilíbrio, não falta? Um pouco de... Eu acho que falta um pouco mais dessa... Ou a arbitragem é ruim? Não. A arbitragem no mundo todo sempre tem problema, porque é opinião, né? Às vezes agrada você vê o lance de um jeito, eu vejo de outro, né? Às vezes eu acho que foi falta e você, não, isso aí é uma jogada normal, encontro dos dois dentro da área, né? Então... existe muito essa, mesmo com o VAR, você vê, não tinha VAR, ficava aquela discussão, né? Foi pênalti, não foi, né? Hoje tem VAR, você não consegue nem marcar impedimento, né? Que é uma coisa maluca. Mas eu sou a favor, né? Eu acho que o VAR, desde que todos os campeonatos possam ser trabalhado com essa tecnologia, porque é uma tecnologia cara, né? Então não sei se a 3ª divisão, né, ou a série D, E, eu acho que porque a regra é muito voltada ao futebol, né? Quando fez a regra, era uma regra que qualquer lugar no mundo se possa jogar futebol.
né, que tenha 2 traves, arrisca o campo e tem a regra lá dentro de campo que todo mundo pode exercer. E o VAR, ela muda um pouco esse conceito e tem muitos lugares que não pode ter esse equipamento, né? Então, precisa entender, hoje as grandes competições está sendo decidida com o VAR, né? Isso vem acontecendo, um impedimento, um gol, né, uma expulsão, mas eu acho que tem que ser mais rápido, né? Eu acho que ela tem que ser mais decisiva quem está comandando. O campeonato inglês eu acho que é um pouquinho disso. Agora, nós somos culpados, né? Eu acho que o dirigente dos clubes tem muita culpa nisso, porque ele nunca admite o erro, né, do time dele e sempre vai em busca da desculpa, que a desculpa, eu perdi, mas também o juiz fez isso, né? Não é porque o time não conseguiu executar ali a melhor coisa dentro de campo. Os jogadores são culpados também, porque não deixam o árbitro trabalhar, eles acham que os 2 lados estão certos, né, e acaba tendo essa confusão ali na situação de deixar o jogo seguir, né, ser mais rápido. Eu acho que uma coisa que acontece muito no futebol brasileiro, sul-americano também, mas eu acho que no Brasil é mais, que a gente chama de cera, né? Eu ia falar com você isso, rapaz. A gente não vê isso no futebol europeu. Não. O jogador não cai e fica lá. Aqui nós tivemos... Aqui se treina o isso. Neymar, que virou o Neymar Caicai de uma Copa do Mundo. Que vergonha, né? Aqui nós temos o Daverson, né? Que hoje joga no Cuiabá e já foi do Palmeiras. E uma figura toda folclórica, adorada pelos torcedores, bom vivant, simpático e tal. Mas faz umas coisas em campo, né? Que não é exemplo para... Não é, né? Não é profissional, né? Eu acho que não é exemplo para garotos que sonham em jogar futebol e ver... Porque achar aquilo lá, mas ele faz, eu também vou fazer, né? Então é uma educação dentro do futebol que é difícil, às vezes, você controlar. Eu sou a favor, já desde a época que eu jogava, tempo corrido, né? O tempo de jogo ser que nem basquete, futebol de salão. Saiu a bola, para. Caiu, falta, para o cronômetro. Porque nós temos já um estudo, muito tempo já foi feito isso, 35 minutos de bola rolando no primeiro tempo, 35 no segundo e 70 minutos, bola né, jogo de bola rolando, né? E acabou. É difícil porque tem jogo que pode demorar um pouco mais, né? Mas eu acho que seria... um jogo do Campeonato Paulista que o time teve... Acho que já tem uma coisa legal aí, que o acréscimo tem sido razoavelmente de acordo com o tamanho das paralisações, né? Tem jogo que chega a 10 minutos. 10, então, se o jogo foi paralisado por 10 minutos, você tem que acrescentar 10. Pelo menos eu, do lado de fora, que sou apenas um torcedor, eu acho isso. Outro dia eu vi um jogo, cara, o goleiro caiu 5 vezes no tempo de 7 minutos de acréscimo. É muito feio isso. Para segurar. Aí o juiz foi acrescentando 1 minuto. É muito feio, né? O goleiro, os goleiros, né, estão fazendo isso, né? Os goleiros estão fazendo isso no futebol brasileiro, principalmente na Série A, faz muito. Ele faz uma defesa difícil, cai, fica lá, aí vem o cara com spray, água, aí levanta, segue, a bola foi para escanteio, aí na sequência toma um gol, né? Daí fica, né? Aí... mas isso vem acontecendo com frequência e é ruim, atrapalha o jogo, porque o jogo está corrido e tal, aí o goleiro cai porque fez uma defesa simples, aí repete várias vezes a defesa dele no telão, né? Na televisão. Que é exatamente esse é o motivo, né? Ele foi instruído para isso e foi treinado para isso. Isso é uma grande dificuldade, que o meu goleiro, lá no São Paulo eu falo muito isso, eu cobro muito, né? Se eu ver o garoto cair no chão, ficar lá e não foi nada, ele vai ter que se ver comigo depois. Nós estamos vendo nesses últimos anos a presença das empresas de apostas patrocinando o futebol, né? As empresas de apostas estão patrocinando uma quantidade enorme, acho que 70% dos principais clubes brasileiros, né? Uma grana gigantesca que está ajudando muito os clubes, mas ao mesmo tempo nós vimos surgir
as muitas denúncias de que jogadores são procurados por apostadores interessados que eles façam isso ou façam aquilo, para que esses apostadores ganhem dinheiro. E aí o jogador também ganha algum, né? E alguns jogadores entraram nessa, houve investigação, denúncias, já tem jogador banido do futebol, tem jogador que está sendo punido com uma suspensão por um tempo, né? Você acha que existe o risco de jogadores, especialmente os que têm salários menores, em clubes menores, que dependem mais da grana, serem convencidos ainda em novos casos desses apostadores? Porque hoje tem gente apostando de todo lado, né? Sim, eu acho que vai acontecer, nós vamos ver ainda casos mais na frente ainda com isso, porque nós temos muitos clubes no cenário brasileiro, de várias divisões. O São Paulo, o ano passado, na categoria de base, nós recebemos um comunicado, né, por parte da diretoria, até por parte, né, dos advogados, né, do São Paulo. Por quê? Porque existe aposta até na Taça São Paulo de Júnior, existe na categoria de base. É mesmo? Existe todos os jogos todos os que níveis, passam. E todas as idades tem aposta. Tem aposta. Então todas as categorias que passam na televisão hoje, jogos e até no YouTube, né, são jogos que podem entrar numa aposta. Né? E aí é um risco muito grande, né? Nós lá fomos comunicados, assim, até a minha segunda geração não pode apostar, né? Então são coisas. Os funcionários do São Paulo foi comunicado que não pode participar de apostas, né? E também os jogadores, né? E a família. Então você vê o grau que chega a essa situação de aposta. No São Paulo, pelo menos, tem isso. Agora, eu acho que todos os clubes devem conviver com a mesma situação, né, de ter esse cuidado, porque é um envolvimento muito grande, né? Quem está dentro do futebol, porque hoje se aposta escanteio. Quem vai fazer o primeiro escanteio, né, qual goleiro vai tomar o primeiro gol, o cartão amarelo, quem vai tomar o primeiro cartão amarelo, né? E esse foi o grande problema do cenário do ano passado, de jogadores que foram envolvidos, né? E são jogadores que ganham um salário muito abaixo do que pode talvez receber dentro do futebol. E a aposta é uma tentação, né? E aí o clube corre risco até de alguém dizer que procurou o jogador fulano de tal para oferecer uma determinada vantagem se ele fizesse isso ou aquilo. Pronto. Ninguém precisa provar nada, aquilo não aconteceu no campo, mas pronto, em torno daquele jogador já fica uma suspeita de que ele de alguma forma poderia ter contribuído, porque ele não levou para frente ele não denunciou na hora certa, né? Para os clubes, inclusive, é uma coisa muito complicada, muito risco. É um risco muito grande. É que os atletas que foram envolvidos nesse cenário que passou ano passado, a maioria encerrou a carreira, né? Nenhum clube quer contratar mais esse atleta, né? E os clubes se comunicam, se falam, né? Eu acho muito difícil o atleta continuar com a carreira. Então ele tem que pensar bem para fazer isso, né? Se ele quer encerrar a carreira dele, não quer jogar mais e tentar ganhar de alguma forma, né? No último ano de carreira é uma escolha, né? Agora, o risco de ficar sem clube é muito grande, esses atletas, né? Ficar sem clube e ser punido pela legislação penal e outras coisas, né? É banido, né? Banido do futebol, realmente. E a imagem também, né? A imagem que fica não só do profissional, do ser humano, junto com a família, né? Com os filhos, você chegar em casa e ter que explicar que você foi envolvido numa situação dessa, né? Zete, nós estamos encerrando esse nosso papo tão agradável, você contando de histórias de outros tempos, trazendo informações dos tempos atuais. Falamos de
de goleiro e de pênalti, né? O torcedor tá aí de olho nos goleiros aí, e reclamando quando o goleiro não pega pênalti. Pô, também o goleiro não pega pênalti, não sei quem pega pênalti, mas até o Cássio, que pega tanto pênalti, também está sendo criticado no Corinthians. Então, pô, o goleiro, coitado do goleiro, viu, meu amigo? Mas o goleiro, ele é lembrado quando pega pênalti e ganha títulos, né? Que é o caso, né, de São Paulo agora na Supercopa Rei, né? Que aconteceu. O Rafael vai ser lembrado pro resto da vida nesse lance, como eu fui lá atrás, né? Então acho que essa é a grande jogada do goleiro, né? Se pegar pênalti numa final, faz história. É isso. Zete, muito obrigado por ter vindo. Parabéns mais uma vez pela carreira, que a gente lembrou alguns momentos da sua carreira aqui. Parabéns pela experiência, pelas informações que você trouxe para a gente e o trabalho que vem desenvolvendo na formação de novos atletas, certamente também na formação de novos cidadãos, né? Que isso também faz parte. Com certeza. A Cotia é um trabalho muito bacana que está acontecendo. O Cotia desde 2005, né, existe. Então já é um trabalho hoje muito sólido mesmo, no cenário mundial, né? Muita gente visita a Cotia do mundo todo, porque é um cenário que revela muitos jogadores com qualidade, e seres humanos também saem de lá com qualidade, né, pro time profissional e fora do Brasil aí tem muitos jogadores. É um orgulho falar de Cotia, né, dos meninos de Cotia. Um grande abraço para você. Obrigado. Está terminando o nosso programa. Compartilhem, curtam, falem com os amigos, se inscrevam no canal, mandem mensagens para a gente. Nós também estamos no Spotify e o nosso programa sempre vai ao ar às 8 da noite. Este é o horário. Um grande abraço para vocês e até o próximo.